a próxima maneira que a gente vai ver vai ser o quê? A gente vai utilizar uma função que é a função conte-c, ok? Mas a gente vai criar uma chave antes. E por que eu estou recomendando esta maneira? Primeiro, ela vai possibilitar que eu faça a avaliação da duplicidade de quantas colunas eu quiser, quantas colunas eu desejar. Então, já começa por aí. E segundo, porque eu acho que a gente coloca a função e a gente vai conseguir, assim como as anteriores, manter todos os registros aqui, filtrando apenas pela coluna, que é a coluna que eu inseri aqui. Então, eu inseri mais uma coluna e nessa coluna eu coloquei a informação de duplicidade, somente para a gente identificar aqui o que é duplicidade ou não. Então, aqui na primeira célula, eu vou fazer o seguinte, antes de colocar essa coluna, eu coloquei uma coluna que eu chamei de chave. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou deletar aqui, ó, essa informação, e aí chave é o seguinte, eu geralmente utilizo esse recurso em muitas das minhas, né, dos recursos que eu trago aqui no canal, como solução para muitos dos trabalhos que a gente está fazendo. Então, como que a gente monta uma chave? Na verdade, a gente vai juntar informações de quantas colunas a gente desejar e baseado nessa chave, nessa junção, né, nessa concatenação, a gente vai poder fazer colocar uma função de contagem utilizando essa coluna-chave. Então, na prática, como que vai funcionar? Vou posicionar meu cursor aqui na primeira linha e aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar igual, vou fazer referência às duas colunas que a gente veio utilizando até agora, que é o quê? Aeronave modelo, então eu clico na minha célula e vou colocar um E comercial para juntar com a segunda informação da segunda coluna que a gente está utilizando para validar aqui. Que no caso, qual que é essa informação? É a localização do incidente. Então, estou posicionando na célula D2 e na célula H2. E eu vou teclar em Enter aqui. Então, automaticamente, o que ele fez aqui? Vou dar 2 cliques rápidos aqui para ele mostrar. Ele simplesmente juntou a informação da célula D2, que é a informação que tem o modelo, com a célula H2, que é onde tem a localização do incidente. Okay? E aí, automaticamente, ele criou uma chave com todas as informações que eu preciso. Eu dou 2 cliques rápidos aqui, ele vai gerar linha a linha, né, uma chave com essa informação. E agora eu vou vir aqui na minha próxima informação e agora sim eu vou inserir a minha função, que é a conte-c. Eu vou colocar o sinal do igual, vou começar a digitar o conte-c e vou posicionar aqui na segunda função aqui, que é a minha função, e vou teclar um tab aqui. Então, o que a função conte-c? Ela me pede como argumento? Um intervalo. Então, qual que é o meu intervalo? É da célula B2 até a última célula. Então, a primeira coisa que eu faço é demarcar, né, marcar o meu intervalo. E ponto e vírgula, porque eu separo, né, os argumentos dentro de qualquer função pelo delimitador ponto e vírgula. E agora ele me pede aqui como... vamos só maximizar aqui, ó. Só dar um zoom. Então, ele me pede aqui, né, o intervalo como primeiro critério e me pede critério aqui como, né, o segundo argumento da minha função. E aí, qual que é o critério que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar a nossa primeira informação da chave aqui, ó. Então, eu vou fechar o meu parênteses e vou teclar em Enter aqui. Então, o que eu fiz aqui? Então, vamos novamente na nossa função e eu vou explicar a função. Eu estou pedindo para ele fazer o seguinte, olha, me conta no intervalo da célula B2 à célula B23.520, sempre utilizando o argumento de uma célula específica. A gente só vai precisar fazer um ajuste, porque eu vou precisar travar esse intervalo aqui para toda vez que eu descer essa fórmula para a linha de baixo, ele não se movimente, ou seja, você está vendo que aqui agora, ó, ele movimentou, então ele não está marcando mais a primeira linha, e não é isso que eu quero que ele, a todo momento ele marque da primeira até a última linha aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir na minha primeira célula aqui, ok? E aí, deixa eu colocar aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó, o meu intervalo, deixa eu colocar o meu zoom aqui novamente, tá vendo? Eu vou marcar o meu intervalo, e aqui no meu intervalo eu vou clicar no F4, e aí dessa maneira eu vou fixar o meu intervalo, de maneira que toda vez que eu descer, então, ó, vou descer algumas linhas aqui, vou na segunda linha, vou teclar o F2. Você está vendo que aqui, ó, a linha azul, ele continua sempre pegando da primeira até a última. Se eu fizer isso no terceiro aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar aqui, ó, ele vai pegar
todo o meu intervalo sempre da primeira célula até a última. E essa linha, essa circunferência vermelha é a célula que ele está pegando como critério. E é exatamente o que ele precisa fazer, ou seja, toda vez que eu arrastar uma fórmula para baixo, ele vai pegar o critério daquela linha de baixo aqui, tá bom? Então, vamos lá. E aí, o que eu vou fazer aqui? Uma vez que eu coloquei a minha fórmula aqui, fixei essa informação e coloquei como critério sempre a minha célula seguinte, basta eu dar 2 cliques aqui. Então, vou dar 2 cliques aqui novamente. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai sempre vir aqui nessa informação e ele vai contar quantos registros tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou, diferente dos outros, eu vou fazer o seguinte: todo registro que tiver mais de uma informação, ele é duplicado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente tirar aqui tudo que tem a opção 1, porque tudo que fez a contagem de mais de um registro é uma duplicidade. E vou clicar em OK aqui. Eu tirei algumas informações daqui, mas quando eu faço essa informação, além de eu ter a possibilidade de filtrar quantos registros aqui, ele marcou aqui quantas duplicidades, se é uma duplicidade só, são 2 duplicidades, a gente ainda tem a opção, como eu falei, de pegar o que é um registro que ele está com única informação, como todos os outros. Então, eu posso pegar aqui, novamente, 20.319 e pegar só as informações que estão com um registro único aqui, ok? Mas a função aqui, o objetivo da função é exatamente pegar as duplicidades. E aí vamos até validar um número aqui, por exemplo. Então, vocês vão pegar aqui o seguinte, vamos pegar uma informação aqui. Então, vocês vão perceber aqui o seguinte: a gente está validando o seguinte: se o nosso modelo, ou seja, se esse modelo aqui, a aeronave modelo, eu vou até filtrar aqui, eu vou até ocultar a coluna para a gente deixar aqui a localização do incidente. Então, estou ocultando e vou deixar aqui para vocês, para a gente entender por que esses números eles somam dessa maneira. Então, vocês podem perceber aqui, que nesse nosso modelo aqui, esse nosso exemplo, ele está colocando aqui, para cada um dos 2 registros, ele está colocando 2, por quê? Porque ele veio aqui, nessa informação que a chave e as chaves eram iguais. Por que iguais? Porque quando eu peguei aqui o modelo, os 2 modelos aqui são iguais, e aí, consequentemente, a localização também. Então, se a gente pegar aqui, essas 2 linhas aqui, vocês podem perceber que tanto essa informação da chave com a informação da aeronave modelo, quanto a informação do local do incidente aqui, elas são iguais. Então, se elas são iguais, ele vai somar as informações aqui dessa maneira aqui, ok?